Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nessa tarde de sexta-feira, dia 3, trago para vocês algumas notícias que estão viralizando. Começando por Eduardo Bolsonaro, que apareceu mais uma vez em entrevista ao SBT, dessa vez dizendo que vai dobrar a aposta e vai ir para cima das lideranças da extrema-direita, mostrando que não vai obedecer às recomendações das lideranças da extrema-direita, do PL, do Centrão, e vai partir para a guerra para tentar manter sua candidatura à presidência à distância. Eu vou mostrar para vocês todos os detalhes aqui dessa briga que a gente torce para que só aumente. E inclusive ele já recebeu resposta de partidos, tá pessoal? PRTB, por exemplo, já humilhou Eduardo Bolsonaro. Vou mostrar para vocês o que ele disse após Eduardo Bolsonaro tentar uma aproximação com o partido. Recebeu uma resposta humilhante, vocês vão ver aqui. E também veremos outras notícias que viralizaram, muitas delas escancarando o desespero dos bolsonaristas nesse momento. Mas antes, convido você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixe seu like, curte esse vídeo. E eu queria pedir a ajuda de vocês, se você puder fortalecer o nosso trabalho de forma financeira. Olha só, o YouTube está dificultando a permanência do canal em atividade aqui na plataforma. Nos últimos dias, cortou em mais de 90% os rendimentos do canal, o que a gente usa para sobreviver, para se manter, para manter o alto fluxo de vídeos aqui no canal. Consequentemente, exige muito tempo, inviabilizando conciliar com outro trabalho. Só que a plataforma nos últimos dias reduziu os nossos ganhos em mais de 90%, tornando difícil a permanência do nosso canal em atividade. Se esse quadro não se reverter, pessoal, não será possível continuar trazendo as informações para vocês aqui da forma que estamos trazendo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer fortalecer de forma financeira, ajudar esse trabalho a continuar, o Pix é esse que está aqui em cima. Qualquer valor vai ajudar demais. R$1, 50 centavos, R$2. Eu agradeço de coração a qualquer um que puder ajudar, seja contribuindo com qualquer valor ou compartilhando esse vídeo para nos ajudar. Dito isso, vamos à primeira notícia aqui, começando pela entrevista de Eduardo Bolsonaro. Eduardo começou a entrevista falando sobre a PL da anistia, ou PL da dosimetria, como está sendo chamado agora pelo relator Paulinho da Força. Ele disse que não vai aceitar isso, olha só. A única possibilidade de nós realmente pacificarmos o país é uma anistia baseada nos fatos, tendo como marco inicial 2019. Qualquer jeitinho brasileiro, qualquer gambiarra sobre isso daí, não terá a possibilidade, o condão de reduzir a temperatura que vem do exterior. Não sou o dono da caneta, mas consigo enxergar que continuará, na minha humilde análise, uma pressão vinda dos Estados Unidos e dando sequência a sanções a outros atores do entorno de Moraes. Ele insiste nessa lorota de pacificação e que o Brasil está um caos e só existirá pacificação se houver anistia. O site Poder 360 trouxe aqui uma informação que desmente isso na cara de Eduardo Bolsonaro. Olha só, a pesquisa feita por eles sobre anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa pesquisa aqui basicamente mostra que o país já está pacificado, porque a maior parte da população, olha só, subiu de 51 para 64 a porcentagem de pessoas que não querem anistia aos presos do 8 de janeiro. Caiu de 37 para 27 as pessoas que querem uma anistia aos presos do 8 de janeiro. Então o país está pacificado nesse momento. O único jeito de revoltar a sociedade e causar um caos social seria aprovando essa pauta que a maior parte da população já mostrou que não está adepta, que não quer que a anistia seja aprovada. O SBT também questionou ele a respeito da pressão dos líderes políticos e de Jair Bolsonaro para que ele pare com sua atuação contra o Brasil, elevando as tensões do Brasil com o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Olha só o que ele disse. Nunca chegou até mim nenhum tipo de recado falando que Bolsonaro teria puxado minha orelha, que meu pai teria falado isso ou aquilo. De qualquer maneira, nada disso vai me brecar. E após essa fala, ele foi questionado sobre a situação de ser um candidato à presidência da República contra os partidos da extrema-direita que querem Tarcísio de Freitas como candidato. Eduardo Bolsonaro diz que será o candidato, cravou que será o candidato e que não vai obedecer orientações de Jair Bolsonaro, porque segundo ele, Bolsonaro é um refém nesse momento. Olha só. E eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. O PL é o maior partido da Câmara, é o atual partido do presidente Bolsonaro. Gostaria, por óbvio, de continuar no PL, mas também entendo que é necessário haver um suporte. É inacreditável, né, pessoal? O cara insiste nessa história de candidato à presidência a EAD. Mas essa situação toda é muito boa para a esquerda em 2026. Porque com a extrema-direita em guerra, com o bolsonarismo dividido entre
os mais radicais com Eduardo Bolsonaro em uma possível indicação de Jair Bolsonaro, tudo isso pode fazer com que o presidente Lula, que já venceria de qualquer jeito, mesmo que o bolsonarismo estivesse unido em torno de um candidato, toda essa situação faz com que o presidente possa vencer já no primeiro turno em 2026. Então que eles continuem guerreando entre si, que se destruam e esse racha somente, é o que a gente espera, né, pessoal? Só que Eduardo recebeu uma resposta aqui de um dos partidos, porque ele vai ter que procurar um partido para ser candidato à presidência da República e os grandes partidos formam alianças. Os grandes de esquerda formam uma aliança ao redor da candidatura do presidente Lula e os grandes da extrema-direita e do centrão formam uma aliança para escolher um outro candidato, que até o momento seria Tarcísio de Freitas. E como Eduardo Bolsonaro está disposto a interferir nesses planos e ser um candidato à presidência da República contra o sistema, contra o centrão e contra as lideranças da extrema-direita, ele teria que achar um partido. E o primeiro partido que ele foi o PRTB, partido minúsculo, que, por exemplo, lançou Pablo Marçal à candidatura de São Paulo em 2024. Só que a bocada não está muito boa para ele não, pessoal. Ao chegar no PRTB, ele já teve uma negação de filiação para concorrer à eleição em 2026. Como podemos ver aqui na notícia, o presidente nacional do PRTB, Amaury Pinho, negou que o partido possa filiar Eduardo Bolsonaro para concorrer em 2026, dando aí a porta na cara do Bananinha. É claro que tudo isso não vai para frente, porque Eduardo Bolsonaro vai ser condenado na Suprema Corte e também ficará inelegível até o período eleitoral, mas toda essa guerra acontecendo, Eduardo Bolsonaro buscando outros partidos e sendo humilhado, tudo isso é muito bom e mostra a desorganização, o desespero da extrema-direita nesse momento, sem um candidato fixo, numa guerra interna entre as lideranças, e do outro lado, vemos o presidente Lula disparando nas pesquisas eleitorais, conseguindo várias conquistas para o povo brasileiro e saindo várias notícias que favorecem muito a sua candidatura para 2026. Para outra notícia, pessoal, eu queria mostrar para vocês a notícia que coloca mais uma vez em xeque a narrativa dos bolsonaristas sobre a ditadura que estaria ocorrendo no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes liberou Jair Bolsonaro para uma entrevista em um podcast esse chamado Café com Ferrari, e pediu apenas para que a defesa manifeste com 5 dias de antecedência a participação de Jair Bolsonaro. Aí sobe aquela pergunta, mas o Brasil não era uma ditadura? Mas o capitão dos gados não estava proibido de falar? Tá aí, mais uma decisão do ministro na cara dos bolsonaristas. Só que o mais engraçado de tudo isso é que os bolsonaristas ficaram desesperados com essa notícia. Primeiro, porque a narrativa deles caiu, e segundo, porque eles têm medo de que Jair Bolsonaro piore a sua situação jurídica nessa entrevista e saia dela direto para Papuda. Vários bolsonaristas apareceram para reclamar do ministro ter autorizado essa entrevista, dá para acreditar, e dizer que tudo é um plano do ministro Alexandre de Moraes para pegar Jair Bolsonaro de vez. Como se o ministro precisasse de algum plano, né, pessoal? É cada uma. O Bolsonaro já está condenado a 27 anos de cadeia e logo estará cumprindo prisão preventiva. Mas para os bolsonaristas, a narrativa que vale, né? E o Gustavo Gayer foi um deles, que fez um vídeo em suas redes sociais dizendo que é uma armadilha do ministro Alexandre de Moraes para pegar Bolsonaro, como vocês podem ver aí. Apareceu desesperado, mostrando que é tudo um plano maligno, que Bolsonaro não pode ir nessa entrevista ou acabará preso. Olha a loucura desse cidadão. Eu só queria mostrar isso para vocês, pessoal, porque é um fato curioso, né? Vários bolsonaristas, além de Gayer, apareceram com essa mesma ladainha, porque essa decisão do ministro basicamente derruba essa hipocrisia dos gados.